Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula eu quero falar sobre o modificador Mirror. Se você for um usuário bem iniciante, em resumo, os modificadores estão reunidos aqui nessa aba com essa chave e podem ser ativados através desse botão. Você vai perceber, que tem vários modificadores. Cada um tem suas propriedades para modificar o objeto. Então, é como se o modificadores adicionasse funções às propriedades do objeto e você pode controlar aqui através das opções que ele oferece. Mas aqui nessa aula eu quero começar a falar pelo modificador Mirror. O que ele faz? Primeira coisa, eu vou adicionar aqui o modificador. Tem aqui chamado, onde está o Mirror. Eu sempre me perco aqui nessa janela, Mirror. A princípio, não parece que ativou nada, né? Mas se eu entrar no modo de edição e jogar para o lado direito aqui no eixo X, você vai perceber que o Blender espelhou o meu objeto a partir do centro aqui no eixo Y. Só que realmente é a partir do centro da viewport o Mirror? Não. O Mirror é ativado a partir do centro do objeto, da origem, que é esse pontinho laranja. Tenha isso em mente. Não é a partir do meio da viewport. Tanto é que se eu mudar o meu objeto aqui para o lado direito, jogar para lá, jogar para baixo, você vai perceber que o Mirror ainda assim vai acompanhar o meu objeto. Então, eu posso trabalhar em várias posições. Legal. Aqui nas opções do Mirror, você pode expandir ou retrair as opções. Aqui nós temos outros botões. O primeiro aqui vai desativar o Mirror do render, no caso da imagem final. Aqui vai desativar da viewport. E aqui esse botão, quando você entrar no modo de edição, ele ativa ou desativa a visualização. E aqui o quarto botão mostra os polígonos do objeto espelhado. Eu posso espelhar tanto no eixo X, que está no momento aqui, que é o padrão. Eu posso espelhar no eixo Y, a partir do centro aqui, da origem, está espelhando no eixo Y. Você pode visualizar uma linha imaginária aqui, Eu posso espelhar no eixo Z, vou jogar para cima aqui, Deixa eu apagar aqui essa anotação, E eu tenho aqui, eu tenho aqui um eixo imaginário que está espelhando no eixo Z. Eu posso, então, espelhar a partir do eixo que eu quero. Eu vou excluir esse objeto aqui e adicionar um novo. Enfim, voltando aqui. O que eu costumo trabalhar com o Mirror da seguinte maneira. Quando eu quero espelhar algo, eu sempre dou um corte exatamente no meio, no caso do cubo aqui. Entro no modo Reframe, deleto o lado esquerdo, vem aqui, Delete Faces. Depois eu venho aqui, adiciono o modificador Mirror. Aí tudo que eu faço de um lado acontece do outro. Só reforçando, o lado direito é o que realmente existe e o lado esquerdo é o que está sendo espelhado. Ele não existe ainda aqui de maneira concreta, como polígono, apenas como modificador. Então, um detalhe importante, quando você seleciona o meio e tenta tirar do centro, você vai perceber que vai abrir um buraco ali no meio. Agora, quando você ativa o botão Clipping, o objeto não solta mais do centro. Então, é bem legal você deixar essa opção ativada. Mas, Daniel, e quando eu quiser tirar daqui do meio? Você desativa o Clipping, solta, depois você pode retornar novamente, que não vai sair mais do meio, apenas aquele que você acabou de retirar. Mas, Daniel, eu posso simplesmente trabalhar do lado esquerdo como o real e do lado direito como o espelhado? Pode sim. Na verdade, você pode até deixar meio que um lado com o objeto real e o outro lado com o objeto do modificador Mirror. Só que eu não recomendo isso. Sempre trabalhe do lado direito, porque assim você não perde noção do que você está fazendo. Imagine, você cria um cubo aqui e espelha desse lado. Depois você cria um outro objeto aqui e espelha desse. Daí no fim seu projeto está toda uma bagunça lá na frente. Agora eu vou falar de algo que deixa os iniciantes muito confusos. Eu vou adicionar um novo objeto aqui. O que acontece? Vamos supor que eu adicione um cubo. É comum a pessoa, antes de entrar no modo de edição, faça transformações no objeto, na escala, na rotação, enfim, antes de entrar ali no modo de edição. Então, o que acontece? A pessoa
para e começa a fazer a modelagem do objeto. Daí ela vai querer adicionar o mirror. Vai lá, adiciona o mirror. Daí automaticamente a pessoa pensa, peraí, então vai começar a espelhar aqui do lado esquerdo, correto? Mas agora se eu mandar para cá, ó, o que acontece? Não está acontecendo nada. Agora se eu jogar para baixo, aí sim começou a espelhar. Ainda nem está espelhando no eixo Y, no eixo X ou no eixo Z. Está espelhando, ó, de maneira diagonal. Por quê? O que acontece? Cada objeto aqui dentro do Blender tem seu próprio eixo local, ó. Aqui nesse menu, nessa abinha aqui, você encontra o Viewport Display. Você pode ativar aqui, ó, opção Axis. Vai aparecer, ó, os eixos locais do objeto, ó. Você vai perceber, ó, que ele tem eixo Z, eixo X e eixo Y. Se eu movimentar, ó, fazer escala, rotacionar, fazer escala aqui no eixo X, ó, rotacionar, movimentar, ó, você vai perceber, ó, que o eixo local se movimentou. Então, quando você tenta fazer um mirror, ele não vai espelhar no eixo X da viewport, ele vai espelhar no eixo X do objeto. Onde está o eixo X dele? Ó, está aqui. Então, se eu venho e adiciono um modificador mirror, vamos ver o que acontece. Ó. Ele está espelhando, ó, aqui no eixo X do objeto. Mas, Daniel, como eu faço para resetar o eixo local? Você aperta Ctrl A, vai aparecer aqui, ó, aplicar. Você coloca aqui, ó, aplicar rotação. Olha lá, ó. Ele resetou, ó, o eixo local do objeto. Agora o eixo X, o eixo Y e o eixo Z eles estão exatamente localizados com os eixos globais aqui da viewport. Uma outra coisa muito importante, muita gente fala para começar a trabalhar com o mirror a partir do centro da viewport. Eu concordo com isso, porque facilita mais na hora da navegação. Então você tem mais uma percepção melhor do que você está fazendo. Mas o que acontece? Tem muita gente que trabalha com blueprint para construir carro, personagens, e um resumo, blueprint é nada mais do que uma imagem de referência que você coloca no fundo da viewport para você construir. Vai aparecer na tela o que é um blueprint. Enfim, da pessoa adiciona o objeto aqui no Object Mode, daí ela acaba deslocando um pouquinho para o lado. Daí o que acontece? A Blueprint vai estar exatamente centralizada aqui na Viewport. Daí a pessoa entra no modo de edição e entra aqui e adiciona o Mirror. Daí o que acontece? Se a Blueprint está exatamente no centro da Viewport, você vai tentar jogar aqui para o meio o objeto, ó, ele nunca vai bater com o centro. Por quê? Como você movimentou o objeto um pouco para o lado, ó, a origem foi junto. Então lembre-se, o centro do mirror é a origem do objeto, nunca é a viewport. Tome cuidado com isso. Daniel, e para eu manipular a posição da viewport, eu posso fazer isso? Pode. É com aquele comando lá que eu falei para você, ó. Botão direito, ó. Configurar a origem. Você pode mandar aqui, ó, origem para o 3D cursor, ó. Como o 3D cursor está no centro da viewport, ó, o mirror vai começar a ficar a partir ali do meio perfeitamente. Então deu para entender, pessoal, como funciona o mirror? É a partir do centro da origem do objeto e nunca pelo centro da viewport. E também lembre-se daquilo, o objeto tem eixo local. Então se você fez uma rotação, o mirror vai acompanhar junto. Então toma cuidado com isso. Então é isso, pessoal. Durante o curso nós iremos utilizar o mirror em um projeto, na prática mesmo. Então, se você sentiu alguma dúvida enquanto você está vendo essas aulas na prática, volte aqui nessa aula e revise ela, porque é normal a pessoa sentir dúvidas com relação ao modificador mirror. E lembre-se, se o mirror não está indo exatamente para onde você quer, verifique a origem do objeto e também verifique se o eixo local do objeto está exatamente alinhado com o local que você deseja. E também não posso deixar de falar o mais importante, que é o seguinte: depois que você fez o seu projeto, você vem e aplica o mirror, tá joia? Até a próxima aula.